Este podcast tem o apoio de Vet Plus. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista. Ortopedia é a área de atuação que vamos dedicar-nos neste episódio, particularmente a osteoartrose. Em destaque teremos a prevalência, referenciação, em que circunstâncias estes casos devem ser referenciados, os principais métodos de diagnóstico e as novidades ao nível do maneio e da cirurgia. À conversa vamos ter Jorge Leite, médico veterinário, cirurgião ortopédico, diretor clínico da Bone Matrix e exerce atualmente atividade clínica e cirúrgica no Centro de Cirurgia Veterinária Avançada, em Matosinhos. Seja muito bem-vindo, Jorge. Obrigado pelo convite. Obrigada a nós por estar aqui à conversa e Catarina Mendes, médica veterinária e Technical Advisor da Vet Plus Portugal. Olá, Joana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos então dar início a esta conversa e gostaria de começar aqui por uma breve apresentação sobre o seu percurso profissional, Jorge, que é bastante conhecido, portanto, mas gostaria de começar por lhe perguntar essencialmente o motivo pelo qual optou por escolher a área da ortopedia e como tem sido o seu percurso neste sentido. Bem, esta conversa, esta pergunta é sempre muito interessante porque eu acho que quando nós escolhemos um caminho lá na nossa infância, no início, nós não sabemos muito bem o que é que estamos a escolher, há muito feeling, há mistura. Na altura, eu acho que hoje em dia aceita-se que a ortopedia é algo trendy, é algo que é muito procurado pelos jovens veterinários. Naquele momento não era, mas eu senti que pelo aspecto mais prático, era algo onde os meus skills encaixavam melhor. Uhum. Eu sempre notei que tinha muito jeito em todas as componentes manuais do curso, tudo o que fosse colocar catéteres e a resolução manual de problemas, para mim era algo que era inato e se resolvia de forma fácil, o que já vinha um bocadinho sendo um paralelo com aquilo que eu vivia na infância, do desenhar muito bem, de ter muito jeito para a geometria, de gostar de resolver legs e puzzles então esse mindset de criança de gostar de enigmas, de ter criatividade para resolver enigmas, paciência para estar de volta deles, acabou por se encontrar na veterinária num campo que fazia mais sentido do que, por exemplo, a medicina interna, onde eu não era tão forte porque eu não tinha uma memória gigante. E, portanto, durante o curso comecei a sentir um feeling superior, uma chamada de atenção muito superior nas áreas cirúrgicas. Obviamente, depois, quando comecei a minha carreira profissional, e isto é, se calhar, para os jovens que estão a ouvir, se calhar é uma deixa que chego, é uma coisa que não se pode começar por isso, ainda que eu, quando saí da universidade, eu sentisse que era a cirurgia que eu queria, ninguém consegue ser um cirurgião antes de ser um veterinário. Claro. E, portanto, eu tive de passar por todos os processos. Trabalhei em clínicas pequenas, atendia telefones na recepção, cobrava, fazia tosquias, fazia domicílios, fazia noites, fins de semana seguidos, todos os fins de semana, sem pausas. Trabalho hospitalar, trabalho de clínica, do mais glamouroso ao menos e em todas as especialidades. E acho que essa fase, que foram anos, deu-me primeiramente os skills para saber falar com os clientes, gerir os sucessos e os insucessos, gerir os preços com os clientes, e foi-me dando os primeiros passos na cirurgia de tecidos moles, que é por onde nós todos devemos começar. E só anos mais tarde é que fui aos pouquinhos, focando muito da minha formação na ortopedia, até que a ortopedia foi tendo um peso maior e maior na minha prática diária e por fim se tornou o meu trabalho full-time. Portanto, não foi algo que eu saísse da universidade e dissesse eu quero ser ortopedista e é isto que vou fazer no meu primeiro emprego. Foi algo que se foi construindo até, acho que demorou uns 6 anos a fazer ortopedia full-time. Portanto, foi todo um processo e passou aqui por várias fases, não é? Para criar essas valências para a dedicação aqui a esta área. Muito bem. E especificamente sobre o tema que motivou esta conversa, a osteoartrose. Gostaria de começar por falar aqui sobre a prevalência. Que tipos de casos lhe aparecem mais em consulta? Ora bem, posso responder um bocadinho de duas formas. No meu caso em particular, que tenho um centro de referência, é uma população um pouquinho específica que me aparece. Muitas vezes são clientes que já foram a 2, 3 consultas, que já conhecem o problema
já sabem que o cão tem um problema, até já sabem mais ou menos em que articulações são, embora possam existir dúvidas, e aparecem animais de todas as faixas etárias, desde muito jovens aos mais velhos. Eu direi que, de facto, um centro de referência como o meu não representa o que quase todos os colegas têm em consulta. A maior parte dos colegas acho que acaba por receber os animais de forma tardia, porque existe bastante subdiagnóstico numa fase mais jovem dos animais e, portanto, os animais acabam por aparecer à consulta numa fase em que a osteoartrite já passou o limiar de tolerância do paciente. O cão já está efetivamente a dar sinais do problema e finalmente surge o motivo para vir à consulta e para se apresentar aos colegas. E nessa fase, muitas vezes, estamos a falar de uma doença que já leva anos no animal, mas que só nesse momento se tornou, no fundo, superficial aos olhos do tutor. E acho que esse representa a maior parte das situações que nos aparecem a nós, veterinários, como um todo, na consulta. Podemos dizer então que esta é uma doença essencialmente subdiagnosticada, certo? Eu diria tardiamente diagnosticada. Acho que depois, numa fase mais avançada, qualquer clínica veterinária, reconhecendo os problemas ambulatórios de um paciente, se tiver acesso a um raio-x, atualmente em 2024, qualquer veterinário reconhece que algo não está certo, embora não entenda, possa não ter um entendimento total, e portanto o diagnóstico fala. O problema muitas vezes está justamente no timing para fazer este diagnóstico. Certo. E que erros clínicos são mais comuns no âmbito da osteoartrose, com que se depara? Tendo em conta que, como referiu, as suas consultas são já de referenciação. Ora bem, há alguns tipos diferentes. Eu diria que, como eu disse anteriormente, eu acho que há bastante subdiagnóstico, ou seja, eu recebo animais que muitas vezes foram acompanhados durante anos em colegas e quando vêm até mim eu percebo que havia ali várias condições que cruzavam a osteoartrite ou que eram iniciadoras da osteoartrite ou que eram só osteoartrite primária e que passaram esse diagnóstico primário, muitas vezes ou por falta de conhecimento ou muitas vezes até por falta de haver o meio diagnóstico correto para chegar a esse diagnóstico mais atempado, obviamente. Acho que há, e para mim, se calhar, o erro principal como classe, neste caso em particular, é nós não termos a rotina instituída de procurar a osteoartrite antes dela no fundo, se instalar. E isto é algo que penso que em medicina humana é padrão. Quem já foi, eu fui pai 2 vezes na última década e pude assistir a isso. O meu filhote mal nasceu, já andavam os pediatras a mexer nas ancas dele e a esticar e a abrir as pernas e a fechar e aquilo se calhar estava a passar despercebido a muita gente, mas eu estava muito atento e perguntava o que é que ele estava a fazer. E ele já estava a fazer testes de Ortolani e Bardens e a testar mobilidade coxofemoral com 2 dias a um bebê. Certo. E isto faz-se em todos os bebés. Isso faz com que, se houver um bebé que nasce com uma conformação de anca anormal, que vai determinar na sua idade adulta a osteoartrite, ela é detectada com 2 dias, com 1 semana, e há ferramentas para conseguir alterar o percurso da doença, de maneira que uma criança que estava talhada, condenada a desenvolver osteoartrite, pode ser diagnosticada precocemente e ver-se livre da doença. Ora, essa atuação que deve ser rotineira, protocolar, não existe na veterinária e eventualmente demorará, se calhar, mais de uma década a que seja instituída da mesma forma que nós rotineiramente vacinamos todos os animais. E de forma preventiva, não é? No fundo, é o que estamos a falar, não? Exatamente, nós vacinamos-los sem saber se eles vão ter a doença. Nós vacinamos antes deles terem a doença. E está instituído na cabeça de qualquer recém-licenciado que seja, que aos 2 meses e meio vai fazer uma primeira vacinação, depois passado 1 mês faz a outra, e depois faz a raiva, depois faz o microchip, há todo este processo. Nesse programa devia-se principalmente, eu diria, não num Yorkshire, mas se calhar nas raças que têm mais displasias, que São mais predispostas. Exatamente. Devíamos ter uma pesquisa, um screening que fosse standardizado nas clínicas, acessível às pessoas e que pudesse distinguir aqueles animais que estão a crescer corretamente e que
em que vamos festejar e dizer, bem, este é uma afortunada genética, tem articulações boas, deixemos-lo crescer assim, mas que possam noutros dizer, alto, temos aqui sinais que este esqueleto não está a correr normal e estamos a encontrar isto numa fase onde ainda temos uma janela temporal para mudar a forma como o animal cresce. Podemos inclusivamente brincar com o potencial das placas de crescimento, travando ou bloqueando placas de crescimento em algumas zonas, e muitas patologias que viriam a desenvolver se nós conseguimos travá-las. Eu acho que esse é o principal erro que eu encontro, é ver pacientes com patologias muito avançadas e eu ficar com a sensação, estou a conhecer este cão 5 anos atrasado, eu devia tê-lo conhecido com 5 meses, não com 5 anos, e se calhar a história hoje era outra. E acho que temos de caminhar para aí. Portanto, há aqui um longo caminho ainda a fazer no campo preventivo, não é? Especificamente desta área. Sim. E com foco agora aqui na referenciação, em que situações devem ser referenciados estes casos para um médico veterinário especializado como o Jorge? A atuação, como já referiu, atempada, pode fazer de facto aqui toda a diferença para a resolução do caso, não é? Sim. Em que casos, de facto, deve ser feita esta referenciação? Bem, julgo que o ideal seria que cada centro clínico tivesse um veterinário com uma formação ou com uma vocação algo mais orientada no âmbito da ortopedia, porque não é viável do ponto de vista financeiro ou não é realístico pensarmos que todos os campos do país vão referenciar todos os casos ortopédicos ou vão ter a sensibilidade para perceber a gravidade de cada um deles. Portanto, eu acho que cada campo devia ter alguém que tentasse fazer uma formação superior para, pelo menos, conseguir triar os casos e conseguir orientá-los de uma forma melhor numa fase onde os problemas são menos graves. E, portanto, a execução correta de radiografias, destes tais despistes precoces que se fazem entre os 5 meses e os 7 meses e pico, seria o ideal para depois, dentro dos campos, se perceber se estamos com um caso que está dentro da normalidade ou não. E depois eu diria a nível de timings que temos coisas diferentes. A osteoartrite ou as patologias, uma vez passando a fase em que o animal parou de crescer, geralmente elas progridem de uma forma relativamente lenta. Ou seja, quando nós temos um animal que está com alguns problemas durante o crescimento, o facto de ele estar a crescer sobre estes problemas ortopédicos agudiza de forma exponencial a patologia. Uhum. Então, esses casos jovens são realmente muito urgentes e devem ser reencaminhados. Não é o caso onde se possa dizer este cachorrinho com 6 meses está a mancar, vamos colocar um nutracêutico e um anti-inflamatório, esperar 3 meses e ver o que é que acontece. É extremamente arriscado, porque se for uma patologia em desenvolvimento dentro do cotovelo, nós vamos passar a janela temporal que temos para fazer alguma coisa. Portanto, num cachorro, acho que os colegas, se não conseguirem chegar a um diagnóstico de qual é a causa da osteoartrite ou da dor, devem referenciar o caso. Num adulto, o desenvolvimento da patologia já é muito mais lento, porque o paciente já parou de crescer, logo a taxa de alterações é muito mais baixa e a osteoartrite, digamos, já se vai propagar ao longo da vida de uma forma muito lenta. Uhum. E já é um paciente que já dá muito mais tempo para o colega dizer, bem, vou tentar gerir com as ferramentas que tenho aqui, vamos ver que o animal não está assim tão mal, deixa ver como é que funciona, e se entretanto eu vir que isto não está a tomar o caminho que eu quero, vou procurar uma ajuda mais especializada. Então eu diria isso, acho que os mais jovens não dão muita margem para nós andarmos a testar problemas, e os mais velhos sim. Um bocadinho mais, não é? Sim. E olhando agora para as novidades de diagnóstico e de cirurgia, se pudesse identificar assim nesta área, portanto, que novidades têm surgido nos últimos anos, especificamente aqui ao maneio de diagnóstico e de cirurgia? Bem, aquela que me agrada mais é que, de facto, o TAC, que é uma ferramenta extremamente valiosa no diagnóstico de patologias articulares, nomeadamente em articulações onde elas não são muito fáceis de ver por raio-x, como cotovelo, ombro, era uma ferramenta que há 15 anos era uma raridade, era extremamente cara, havia poucos TACs os tutores estavam pouco sensíveis a fazer um exame que custava 300, 400, 500. Atualmente estamos no outro extremo, os tutores estão mais disponíveis para fazer o exame e nós temos mais centros a realizar o exame. Por isso essa
democratização do TAC, para mim, foi uma Fez toda a ferramenta. diferença também, não é? Sim, sim. Mesmo trabalhando à distância, eu consigo ter uma consulta, uma videoconsulta do Algarve, um colega que está a pedir uma opinião, não me fornecem radiografias, se calhar diagnósticas, mas facilmente eu digo ao colega: olha, faça-me um TAC e envie-me por forma digital. E mesmo entre nós, colegas, torna-se mais fácil a comunicação e a compreensão das patologias por causa do TAC. Digamos, outra ferramenta muito valiosa no caso da patologia articular é a artroscopia. Estamos a falar de uma ferramenta que existe há décadas, mas que era extremamente escassa em Portugal. É algo que faz parte do nosso portfólio de diagnóstico há mais de 10 anos, mas que se calhar em Portugal só apenas há uns 15, e em muito poucos centros, mas cada vez mais centros têm essa resposta, e os colegas desses centros cada vez estão mais formados e mais treinados para executar bons diagnósticos. Portanto, a artroscopia também cresceu e tenderá a crescer nestes próximos anos bastante. Acho que esses são os dois meios que em Portugal têm crescido mais. Nós vamos assistir a mais aparecimentos no campo do diagnóstico, nomeadamente a inteligência artificial está a surgir com softwares, com algoritmos que nos ajudam a fazer diagnósticos objetivos, automáticos, rápidos de patologias articulares como a displasia de anca, como a displasia de cotovelo, em que o diagnóstico já não vai depender da perícia, da experiência, do olho clínico de um médico, mas sim de um algoritmo treinado, rápido e objetivo para reconhecer as alterações. E, portanto, julgo que na próxima década vamos assistir ao aparecimento mainstream de muitas destas soluções e, portanto, o diagnóstico tem efetivamente crescido. No campo cirúrgico, nós também vamos tendo, numa outra articulação, soluções superiores que não existiam no passado, nomeadamente no campo da substituição articular, que não é o ideal, mas há casos onde nós podemos chegar aí. Ou seja, a osteoartrite é uma patologia sem cura, sem tratamento, sem tratamento definitivo. Uhum. O ideal, e temos sempre de pensar, se este cão fosse eu, o que é que queria que me fizessem? Ora, eu queria viver com as minhas ancas a vida toda, e os meus joelhinhos, e tomar um comprimido e sentir-me bem, e fazer uma ginástica. Infelizmente, nem todos os casos se gerem assim. E há pacientes que chegam a pontos que nem com perda de peso, nem com medicação têm qualidade de vida. E aí é nessas situações em que a substituição da articulação faz sentido. A colocação de uma prótese total que substitui a articulação nativa. Isso, embora seja algo que, por exemplo, na ANCA se faz na veterinária há mais de 20 anos, em Portugal é uma realidade que tem menos de 5 anos, mas já existe e está a crescer. O mesmo acontece no joelho, onde temos diversas soluções possíveis para a substituição articular no joelho. Infelizmente, o mesmo não acontece no cotovelo, por exemplo. É uma articulação com muitos problemas articulares, ou com muita prevalência de problemas articulares, mas que nós não conseguimos substituir de forma alguma. Por isso, eu diria aos colegas que me ouvem que é a articulação que mais devemos respeitar, de todas as formas, quer cirurgicamente, quer medicamente, quer na ótica do diagnóstico, porque os dois cotovelos que nascem naquele cão e naquele gato são aqueles que ele vai ter a vida toda. Nunca ninguém lhes vai trocar por cotovelos novos. Portanto, um mau diagnóstico, um diagnóstico atrasado, uma cirurgia mal pensada, mal executada fora de tempo, tudo o que for ter efeitos deletérios naquela articulação vai ser pago pelo cão, porque ele não vai ter forma, não vamos poder fazer o que fazemos na anca, que é, se isto não funcionar, cortamos a cabeça femoral, ou metemos uma prótese e, por se estiver muito mal, no fundo pomos uma prótese. No cotovelo nunca vamos ter essa solução. E sendo à frente, os membros anteriores suportam muito mais peso do que os membros posteriores, portanto a osteoartrite nos membros anteriores é mais pesada para o paciente do que nos membros posteriores. Por isso é aquela articulação que nós temos de diagnosticar com mais atenção e tomar as decisões com mais cuidado. E como referiu, numa doença sem cura, digamos assim, o trabalho está, o foco, no fundo, está em trabalhar precisamente para a qualidade de vida do paciente, certo? Certo. Muito bem, então são estas as ferramentas que destaca, não é? Que estão disponíveis para o maneio destas situações. E agora passo a palavra à Catarina Mendes para me especificar, portanto, aqui dentro do portfólio da VET Plus Portugal, que soluções têm disponíveis para estes casos.
Então, nós temos o nosso condroprotetor, o Sinoquin. É o produto até mais antigo, foi o primeiro a surgir no portfólio da Vet Plus, entretanto já teve uma reformulação, e o produto original tem inclusive um ensaio clínico publicado, peer-reviewed, como manda a lei, que nos deixa muito orgulhosos porque é assim uma raridade no mundo dos nutracêuticos. E esse produto original tinha os chamados building blocks, não é, da articulação, não é? Os ingredientes que vão suportar os building blocks da articulação, que muitas vezes deixam em dúvida os colegas se terão efeito ou não, e nós temos esse ensaio clínico para lhes mostrar e para comprovar a eficácia. Depois sofreu então a tal reformulação em que acrescentámos os ácidos gordos ômega 3 do óleo de krill, e esta fonte é particularmente interessante porque tem uma biodisponibilidade muito superior aos óleos de peixe que são comumente utilizados, e tem até um tropismo para as próprias articulações e uma potência muito superior. Daí também o sucesso que tem este condroprotetor a nível mundial. E, portanto, nós temos aqui ações-chave no nosso Sinoquin que são levadas a cabo aqui pelo Dexahan, que é como nós chamamos aqui o nosso óleo de krill purificado, e, portanto, a ação anti-inflamatória, antioxidante, analgésica, inclusivamente, são levadas a cabo por este ingrediente especial. E, portanto, eu queria aqui realçar a sua importância. E, portanto, é aqui o produto que temos no mercado, é o que nós consideramos que é o nosso melhor produto. Portanto, quando o anterior nós achamos que não é tão bom, ele é retirado, portanto não temos várias versões. Houve aqui um upgrade, digamos exatamente, assim. Ele sofreu então este upgrade e é esse que nós temos disponível. Temos vários tamanhos consoante o porte do animal para também facilitar a administração diária, porque lá está, é um suplemento que é pensado utilizar cronicamente e, portanto, queremos facilitar também essa parte por parte dos tutores, porque sabemos que se for difícil eles não o vão fazer. E, portanto, é isso que nós temos aqui à disposição dos colegas para utilizarem. Muito obrigada, Catarina, muito obrigada, Jorge Leite, pelo ponto de situação desta área da medicina veterinária. Gostei muito de estar à conversa convosco. Terminamos assim este podcast da Veterinária Atual. Agradeço a todos os que nos acompanharam desse lado. Esperamos por si no próximo episódio. Até lá, acompanhe a Veterinária Atual através do site, das redes sociais e da revista em papel. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Catarina. Obrigada, Jorge. Este podcast tem o apoio de Vet Plus.